Agora, o que foi destaque nesta semana no Jornal Breve a partir de agora? Organizadores de protestos podem ter ferido Lei de Segurança Nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu nesta segunda-feira a abertura de um inquérito ao Supremo Tribunal Federal para apurar a organização de manifestações recentes pelo Brasil. A investigação tem como pano de fundo atos realizados neste domingo em todo o país. Entre as centenas de manifestantes, alguns presentes defenderam a reedição do AI-5 e o retorno da intervenção militar. Em pedido enviado ao STF, Aras declarou: o Estado brasileiro admite única ideologia, que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional. O foco da apuração de Aras é a estruturação desses atos que podem ter violado a Lei de Segurança Nacional. A lei define como crime a propaganda pública de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Em seu artigo 23, a norma diz que é crime a incitação de subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou instituições civis. Bolsonaro baixou o tom de críticas após ser alertado por militares sobre risco de radicalização. Após ser alertado por ministros militares sobre o risco de radicalização em um momento delicado para o país, o presidente Jair Bolsonaro decidiu baixar o tom nesta segunda-feira e defendeu o Congresso e Supremo Tribunal Federal abertos e criticou um apoiador que defendia o fechamento do Tribunal Superior. No final de domingo, depois de o presidente participar de uma manifestação antidemocrática na qual havia faixas e gritos defendendo intervenção militar e fechamento do Congresso e Supremo militares, avaliaram que Bolsonaro errou ao participar do ato, principalmente porque ele acontecia na frente do quartel-general do Exército. Na avaliação de ministros militares e de militares da ativa, à frente de postos de comando das Forças Armadas, Bolsonaro acaba estimulando uma radicalização do ambiente político no país, mesmo ele não tendo, no seu discurso, falado em fechamento do Legislativo e do Judiciário. Nas palavras de um militar, vale mais a simbologia da decisão presidencial de ir até o ato com mensagens antidemocráticas do que o fato dele não ter repetido o que seus apoiadores defendiam na manifestação. E ainda mais pelo fato de tudo ter acontecido na frente do QG do Exército. Militares da ativa foram claros em conversas reservadas no domingo à noite que as Forças Armadas não apoiam nenhuma solução fora da Constituição e que não irão participar de nenhuma aventura. Moraes manda abrir inquérito para apurar relação de deputados com atos contra a democracia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a abertura de um inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país. Moraes atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro manteve o caso sob sigilo e autorizou a busca de provas pedidas pelo Ministério Público Federal. A investigação tem como pano de fundo atos realizados neste domingo em todo o país e que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar. O caso tem deputados federais entre os alvos, o que justifica a competência do STF para a apuração. Em sua decisão, Moraes classificou como gravíssimos os fatos apresentados pela PGR, uma vez que atentam contra o Estado Democrático de Direito brasileiro e as instituições republicanas.
De acordo com nota divulgada pelo gabinete, Alexandre de Moraes afirma que a Constituição não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito, nem tampouco a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias fundamentais, CF, artigo 60, parágrafo 4º, com a consequente instalação do arbítrio. Governo pode ajudar mais estados e cidades se salário de servidores for congelado. O governo negocia com os senadores aumentar o auxílio financeiro a estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19 em troca do congelamento do salário dos servidores públicos estaduais e municipais por 2 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira que a maioria dos senadores concorda com estabelecer tal condição. Se houver contrapartida de estados, não faz mal subir a ajuda. Todos sabem que não pode virar uma farra eleitoral, afirmou. Guedes disse ainda que seria irresponsabilidade assinar o projeto de auxílio como aprovado na Câmara, que não estabelece limites para a compensação da União com as perdas arrecadatórias dos entes federativos. O cálculo do governo é que o projeto teria impacto de 93 bilhões caso a perda de arrecadação do imposto estadual e do municipal fosse de 30% na comparação deste ano com o de 2019. O ministro voltou a defender que todo o funcionalismo público fique 2 anos sem reajuste de salário. Isso é a contrapartida que tem de ser dada durante a crise. Em meio à pandemia, com pessoas perdendo emprego, será que o funcionalismo poderia contribuir? Afirmou. Embora integrantes da equipe econômica defendam publicamente o congelamento dos salários, o governo não mandou ao Congresso Nacional essa proposta para os servidores federais. Guedes disse ainda que a recuperação da economia brasileira após a crise do novo coronavírus será em V, com retomada tão rápida quanto a queda. Vamos surpreender o mundo. Para o ministro, a crise ainda não desorganizou a economia, apesar do impacto muito forte. Menor arrecadação para março em 10 anos. A arrecadação federal de impostos registrou o pior resultado para o mês de março desde 2010, em meio à pandemia da Covid-19 no Brasil. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria da Receita Federal, houve uma queda de 3,32% no mês passado, em comparação com março de 2019. O valor foi de 109,718 bilhões de reais. Em março de 2010, a arrecadação havia sido de 105,7 bilhões, valor corrigido pela inflação. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, a arrecadação foi de 401,138 bilhões, um crescimento de 0,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Comando da PF teria descoberto milícia digital de Bolsonaro, diz o antagonista. De acordo com informações publicadas no site O Antagonista, o motivo da demissão do comando da Polícia Federal, que culminou no pedido de Moro para deixar o Ministério da Justiça, teria sido a descoberta de uma milícia digital do presidente. Jair Bolsonaro quer tirar Maurício Valeixo agora, porque a PF conseguiu desvendar como funcionava a sua milícia digital, inclusive os patrocinadores. Trocando o comando da instituição, Bolsonaro tenta estancar a sangria, direto de um antagonista. Em reunião com diretores, Valeixo falou sobre substituição pela primeira vez hoje. Em videoconferência com superintendentes e diretores da Polícia Federal, Maurício Valeixo falou nesta quinta-feira, pela primeira vez, sobre sua possível substituição no comando da PF. Sem ser questionado,
Valeixo afirmou que teria colocado o cargo à disposição de Sérgio Moro no fim do ano passado e que não tinha pego a cadeira. Os diretores e superintendentes, mesmo cientes do processo de fritura pelo qual passam Valeixo e Moro desde o ano passado, estranharam a situação, já que o diretor-geral da PF nunca havia tocado no assunto. Jair Bolsonaro avisou Moro que iria trocar em breve o comando da Polícia Federal. Em resposta, o ministro da Justiça pediu demissão. Chefe da PGR, Aras pede inquérito ao STF para investigar declarações de Sérgio Moro. Entre as providências, o procurador-geral solicita ao Supremo a oitiva de Sérgio Moro em razão da abertura do inquérito. O ministro anunciou um pedido de demissão do cargo na manhã desta sexta, após Jair Bolsonaro exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Caberá ao ministro relator ainda ser definido na corte, dar o aval e abrir a investigação. A PGR aponta em tese crimes de falsidade ideológica, coação no curso de violência ou ameaça contra uma pessoa em processo judicial ou administrativo, por interesse próprio. Advocacia administrativa, promoção de interesse privado na administração pública, prevaricação, quando o agente público retarda ou não pratica ato previsto em lei para satisfazer interesse pessoal, obstrução de justiça, corrupção passiva, privilegiada, denunciação caluniosa e crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. O estopim para que Sérgio Moro deixasse o governo e fizesse o discurso com indícios de irregularidades cometidas pelo presidente Jair Bolsonaro foi a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo. O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta, assinado por Bolsonaro e Sérgio Moro. Mas, na coletiva, horas depois, Moro disse que não concordava com a decisão e que não chegou a assinar esse documento. A exoneração de Valeixo vinha sendo discutida desde a manhã de quinta, quando Moro e Bolsonaro se reuniram no Palácio do Planalto. O ministro da Justiça afirmou ao presidente que, se isso ocorresse, pediria a demissão do cargo. Moro tem provas documentais contra Bolsonaro. As acusações de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro estão respaldadas em provas documentais, dizem Andresa Matais e Fausto Macedo no Estadão. O antagonista confirmou que há mensagens de WhatsApp do presidente ao então ministro da Justiça. Interlocutores do ex-ministro da Justiça relataram que ele e o presidente tiveram inúmeras conversas pessoais e de governo, especialmente pelo WhatsApp, canal usado por Bolsonaro para dar ordens aos subordinados. Essas fontes observaram que Moro tem uma experiência de 22 anos como juiz criminal e sabe, como poucos, que não se acusa alguém sem provas concretas. Pelo menos 7 crimes que Bolsonaro teria cometido foram apontados pelo ex-ministro em seu pronunciamento desta sexta-feira. Moro surpreendeu até sua equipe ao revelar com detalhes que o presidente manifestou interesse em interferir na autonomia da Polícia Federal, ordens que ele nunca repassou. Governo de São Paulo quer rodízio de estudantes no retorno presencial às aulas. O secretário estadual da Educação, Rosieli Soares, disse na tarde desta sexta-feira que fará um rodízio de estudantes da rede pública no retorno às aulas presenciais nas escolas em todo o estado de São Paulo. As aulas, que estão suspensas desde 23 de março, após a pandemia de coronavírus, devem ser retomadas em julho para algumas cidades e de forma gradual. A medida será válida para alunos do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Nós estamos trabalhando a volta em forma de rodízios em uma possível liberação que dependerá exclusivamente também da decisão do Comitê de Contingência e da Secretaria da Saúde, afirmou.
Uma parte dos alunos terá aulas na escola, enquanto outra parte continua tendo aulas remotas à distância para manter o distanciamento das mesas e materiais de higiene. Um possível retorno em julho será para regiões específicas e gradual. Nós não retornaremos com todos os estudantes no mesmo dia. Então, nós teremos rodízio de estudantes, porque numa sala de aula que tem 35 estudantes para manter 1 metro de distância, por exemplo, não será possível trabalhar com 30 ou 35 estudantes, argumentou Rosielli. Os alunos da rede pública que estão em casa devido à quarentena do coronavírus passarão a ter aulas à distância pela televisão e por aplicativo a partir da próxima segunda-feira pela Univesp. Obrigado a você que acompanhou. Nós voltamos na próxima semana com mais um resumo do que aconteceu nesta semana. Até lá.